Leitura comentada do livro Um Curso em Milagres, comigo, Luciana. Capítulo 11. Deus ou o Ego. Seção 2. O convite à cura. Se a doença é separação, a decisão de curar e ser curado é o primeiro passo rumo ao reconhecimento do que você quer verdadeiramente. Todo ataque é um passo para longe disso, e cada pensamento de cura o aproxima. Ou seja, cada forma de ataque que a gente engendra aqui no mundo, seja de raiva, de julgamento, de crítica, de dominação do outro ou da gente mesmo, todo ataque é um passo que nos coloca cada vez mais longe da cura e mais atrelados à separação, mais presos nessa crença da separação. O Filho de Deus tem tanto o Pai como o Filho, porque ele é ambos, Pai e Filho. Então, cada um de nós tem essas duas verdades dentro da gente. Nós somos tanto o Pai quanto o Filho. Nós somos tanto essa parte de Deus quanto do Filho unigênito e do Cristo, no caso, né? Unir, ter e ser, ou seja, unir os dois aspectos que envolvem cada um de nós, que é ter e ser, é unir a sua vontade com a vontade de Deus, pois a vontade dele para você é ele mesmo. Então, a vontade de Deus para nós é ele próprio. E a sua vontade, a nossa vontade aqui no caso, é se entregar a ele, porque na sua compreensão perfeita do Pai, você tem o conhecimento de que há apenas uma vontade, que é a vontade maior, que é a vontade do Pai. E que a gente compartilha dessa vontade, o nosso ser espiritual busca essa mesma vontade, satisfazer essa mesma vontade que é a do Pai. Mesmo assim, quando ataca qualquer parte de Deus e do seu reino, a sua compreensão não é perfeita e o que realmente quer está, portanto, perdido para você. A cura, então, vem a ser uma lição de compreensão e quanto mais você praticar essa lição de compreensão, melhor professor e aprendiz virá a ser. Se nega a verdade, que melhor testemunhas da sua realidade poderia ter, além daqueles que foram curados por ela? O que ele está trazendo aqui é que tem muitas testemunhas, muitas pessoas que nos mostram que foram curados porque compreenderam uma verdade maior, que está muito além desse mundo de ilusões que a gente acredita que é a realidade. E ele continua aqui, mas certifica-se de incluir a você mesmo entre eles, entre essas testemunhas da verdade, né? Pois na sua disponibilidade para se unir a eles está a realização da sua própria cura. O que ele está trazendo aqui é que na nossa disponibilidade, no nosso estado de abertura, de entrega, para nos unirmos àqueles que já enxergaram essa verdade maior, está a nossa própria cura. Todo milagre que realiza te fala da paternidade de Deus. Todo pensamento de cura que aceita, seja do seu irmão ou na sua própria mente, te ensina que você é filho de Deus. Em cada pensamento capaz de ferir que você mantém, onde quer que o perceba, está a negação da paternidade de Deus e da sua filiação. Ele está trazendo que em cada pensamento que a gente mantém na nossa mente, que é capaz de ferir alguém, ou de ferir a nós mesmos, e que a gente percebe em qualquer parte da filiação, nós estamos negando a paternidade de Deus e da própria criação. Então a gente tem que ficar muito vigilante realmente quanto aquilo que a gente está alimentando, aquilo que a gente está dando poder na nossa própria mente. E a negação é tão total quanto o amor, essa negação da paternidade de Deus. Ela é tão intensa quando a gente tem esse tipo de pensamento, quanto poderia ter sido o amor também, quanto pode ser o amor se a gente resolver e escolher alimentar isso nos nossos pensamentos e sentimentos. Você não pode negar parte de você mesmo,
porque o resto parecerá separado e, portanto, sem significado. E sendo sem significado para você, não vai compreendê-lo. Negar o significado é falhar na compreensão. Só pode curar a você mesmo, porque só o Filho de Deus necessita de cura. Você necessita dela porque não compreende a você mesmo e, portanto, não sabe o que faz. Tendo esquecido a sua vontade, não sabe o que realmente quer. Nós nos esquecemos da nossa vontade maior. E então a gente fica aqui na vida, mas em profundidade, nós não sabemos ainda o que queremos dessa experiência aqui chamada vida. A cura é um sinal de que você quer tornar algo íntegro. E essa disponibilidade abre os teus ouvidos à voz do Espírito Santo, cuja mensagem é a integridade. Ele te capacitará a ir muito além da cura que empreenderia, pois, ao lado da sua pequena disponibilidade para se tornar íntegro, ele depositará a própria vontade dele, né, que é completa, e fará com que a sua vontade seja íntegra. Então a gente precisa desse entendimento de estar disponível, mesmo que num nível muito pequeno ainda de disponibilidade. Mas isso já é suficiente para o Espírito Santo agir e nos guiar no caminho da verdade, que é o que cada um de nós está buscando. O que é que o Filho de Deus não é capaz de realizar com a paternidade de Deus em si? É uma pergunta. Apesar disso, o convite tem que partir de você, pois certamente aprendeu que aquele que convida como seu hóspede habitará com você. O que ele está dizendo? Que a gente já aprendeu aqui na vida humana mesmo, que todo aquele que a gente convidar como nosso hóspede para hospedar-se em nossa casa, vai habitar conosco na nossa casa. E ele traz esse paralelo aqui, que todo aquele que a gente habitar, que a gente convidar como nosso hóspede no nosso templo sagrado, que é a nossa mente, o nosso corpo físico aqui, onde manifesta o nosso espírito, também habitará com a gente. Então a gente pode escolher como hóspede o Espírito Santo ou o ego. É sempre uma decisão. O Espírito Santo não pode falar a um anfitrião que não lhe dê as boas-vindas, porque não será ouvido. Então, por isso que ele espera o convite, ele espera essa abertura e esse estado de entrega. Porque se não o convidarmos, nós também não vamos ouvi-lo, porque os nossos ouvidos estarão fechados para tudo aquilo que ele tentar nos falar, nos dizer. O hóspede eterno permanece, mas sua voz torna-se cada vez mais tênue em companhia alheia. O hóspede eterno é o Espírito Santo, mas a voz dele vai ficando cada vez mais fraquinha se tem uma companhia, uma outra companhia, que é a voz do ego. Então a gente acaba dando ouvidos para a voz do ego e não conseguindo escutar tudo aquilo que o Espírito Santo está tentando nos dizer, porque o Espírito Santo já está em nós. Só precisamos mesmo pedir para ouvi-lo e nos entregarmos. Ele precisa da sua proteção, só porque o seu cuidado é um sinal de que você o quer. A nossa vigilância, né? Por isso o Espírito Santo precisa que a gente peça, porque ele precisa da nossa proteção, que a gente comece a entrar nesse estado de vigilância e monitorar a nossa mente para não deixar a voz do ego abafar a voz do Espírito Santo. E ele pede aqui, pensa como ele, mesmo que seja só por um momento, e a pequena centelha venha a ser uma luz flamejante que enche a sua mente de tal modo que ele, o Espírito Santo, venha a ser o teu único hóspede. Então ele pede que a gente pense como ele, como o Espírito Santo pensaria, nem que seja só por um momento, porque essa pequena centelha que é a nossa luz, o nosso ser mais elevado, ela vai se tornar uma luz flamejante, ela vai se ampliar
e encher a nossa mente de tal modo que a única voz que a gente vai passar a ouvir é a do Espírito Santo. Mas a gente tem que pedir e ser vigilante. Sempre que convida o ego a entrar, diminui as suas boas-vindas. Quando a gente permite que o ego entre na nossa mente, nós diminuímos as boas-vindas que damos ao Espírito Santo. O Espírito Santo permanecerá, mas você terá se aliado contra ele. Qualquer que seja a jornada que escolher empreender, ele irá com você, à espera. Ou seja, ele estará conosco, mas estará esperando novamente uma nova abertura, um novo estado de entrega, um novo convite, porque o Espírito Santo está continuamente conosco. Só que a gente acaba oscilando muitas vezes na vida, né? Nos momentos de maior sofrimento, nós estamos nesse estado de abertura e entrega em relação ao Espírito Santo. Mas nos momentos de maior alegria, euforia, de maiores conquistas na vida, aí a gente está muito voltado para o nosso ego, porque aí já entra a vaidade, o poder, o orgulho, o status, né, os apegos. Então, nossa, é um desafio enorme, né, gente? A gente sempre escolher o Espírito Santo. Pode confiar seguramente na sua paciência, na paciência do Espírito Santo, pois ele não pode deixar uma parte de Deus, que somos nós. No entanto, você precisa de muito mais do que paciência. Nunca terá descanso enquanto não conhecer a sua função e não a cumprir, pois só nisso é que a sua vontade e a do seu Pai podem ser totalmente unidas. Tê-lo, ou seja, ter a Deus, é ser como Ele, e Ele se deu a você. Você que tem a Deus, tem que ser como Deus, pois a sua função veio a ser a tua, como a sua dádiva. Ele está dizendo que a função de Deus veio a ser a nossa própria função, como uma dádiva que Ele mesmo nos deu. Convida esse conhecimento a voltar à sua mente e não permita que nada que o obscureça a penetre. Não devemos permitir que nada que obscureça o Deus que habita em nós penetre na nossa própria mente. O hóspede enviado por Deus a você ensinará como fazer isso, se apenas reconhecer a pequena centelha e estiver disposto a deixá-la crescer. A sua disponibilidade não precisa ser perfeita, porque a do Espírito Santo já é perfeita. Se apenas oferecer a ele um lugar pequeno, ele o iluminará tanto que você permitirá que ele seja aumentado com contentamento. E, através desse aumento, começará a se lembrar da criação. E lembrando da criação, nós lembraremos quem somos, lembraremos o que o outro é, cada um daqueles que a gente encontra pela nossa vida. E a gente acaba nesse entendimento maior de que somos todos um só, uma só unidade, só que representados na multiplicidade. Prefere ser um refém do ego ou o anfitrião de Deus? Eu adoro essa pergunta. Das outras vezes que eu fiz, que eu acompanhei a leitura de um curso em milagres, essa pergunta ficou muito presente na minha mente. O que eu prefiro? Ser um refém do ego, porque o refém vai reagir a todos aqueles pensamentos e sentimentos que o ego faz eu acreditar que sou eu. Então eu me torno um refém do ego. Ou um anfitrião de Deus, que é aquele que convidou essa voz de Deus, que fala por Deus, que é o Espírito Santo. É sempre uma escolha, gente, sempre. Só aceitará a quem você convidar. Está livre para determinar quem será o seu hóspede e por quanto tempo ele permanecerá com você. No entanto, isso não é liberdade real, pois ainda depende do modo como você o vê. O Espírito Santo está lá, embora ele não possa te ajudar
sem o seu convite. E o ego não é nada, seja ele convidado por você ou não. A liberdade real depende das boas-vindas à realidade, e dentre os seus hóspedes, só o Espírito Santo é real. Conhece então quem habita com você, meramente reconhecendo o que já está presente, e não se satisfaça com consoladores imaginários, pois o Consolador de Deus está em você. E que entendimento, né, gente? Porque nós não acreditamos nisso, não acreditamos que já temos o Espírito Santo. A gente é tão movido por reagir o tempo todo à vida, às pessoas, a gente mesmo, por estar impregnando a nossa mente com reclamações, com discussões, com brigas, com julgamentos, que a gente acha realmente que a gente não tem esse merecimento, que a gente é um ser que está muito distante de Deus. Mas ele nos garante aqui que tanto ele está em nós, como o Filho, que é o Cristo, que é essa consciência crística, e também o Espírito Santo, que é a voz que ele colocou aqui para tentar nos acordar e que vai falar em nome de Deus. Desse modo, para fazer uma escolha mais acertada, a gente realmente precisa considerar essa pergunta aqui e refletir longamente nela para que a gente entenda se a gente prefere ser um refém do ego ou um anfitrião de Deus. Fim da leitura do livro-texto.